Mas sabe por que eu puxei o caso do Adalberto? Porque as pessoas estão muito angustiadas, né? Mas a gente tem um outro caso icônico, e para vocês entenderem como esses dois policiais aqui não descansam, e se chama Cupertino. Quantos anos? E olha, eu sei disso. A Ivalda ali... Porque assim, a Ivalda vai pegar, né, Nico? Acompanhou 2 anos e quase 3 anos. Quase três anos. Foi a primeira vez que, com 45 anos de polícia, eu fui processado. Eu e Ivaldo junto. Por quê? Porque o Cupertino achou que nós comemoramos a vitória de prender ele. Nossa, Eu comemorei todos nós entendeu? comemoramos. Eu comemorei Olha, eu ia também. passar em branco, em 45 anos, ser um caso, porque é difícil. Vamos para a corregedoria. 45 anos, ser um processo na polícia, porque tanta gente que te manda pra cadeia fica com raiva da gente e fazem calúnias, faz isso, faz aquilo. Foi a primeira vez que eu fui processado. Não, eu mesmo caso, eu nunca tive problema nenhum. Eu e ela fomos processados junto pelo Cupertino. Por quê? Porque ele achou que a gente levou a imprensa a achar que ele era o culpado. O quê? Que a gente Apesar tava- dele ter atirado, né? Outra tem- coisa, Não, e que estava expondo a imagem dele, Pô. colocando a família dele Então, em eu vou contar isso bem, exposição. porque o que acontece? Eu ligava a Record e o Maurício Cupertino não foi preso. Não. Sei lá, quando estará Maurício O Paulo Cupertino, Paulo. Cupertino, é. Tá, Maurício é o jogador do meu time, cara. Então, o Cupertino não foi preso. Toda hora você via aquelas manchetes. Eu comigo, vamos tentar. A Ivalda viajou para outro país, foi para lá e para cá. Então, perdemos... Atrás do Cupertino. E o que acontece? Eu assumi como delegado-geral. Eu lembro. Aí eu assumi como delegado-geral e 3 dias chegou a notícia que a gente aprendeu com o Cupertino. Eu falei, não é possível dessa sorte. Eu tô atrás Pé dele. quente. Aí quando ele foi preso e chegou até nós, e ele me viu, começou a me gozar na minha cara. Eu estava Ele presente, Eu falei, você me perdeu. Começou a me tirar. Eu estava Você presente não foi nisso. eficiente. Falou um monte pra mim. Não, né? ele Você pode debochou ele durante debochou o da júri polícia e tal. dele. Era o Paulo Cupertino, aquele pai Que matou. ciumento, que Matou obsessivo o pela Ra- filha e Matou o ator Rafael Miguel e os pais. E os pais. Aí quando eu vi ele, estava no elevador da delegacia geral, eu comemorei. Pô, alguém filmou. Entendeu? Comemorando. Fizeram uma selfie lá. Alguém filmou e puseram na internet. Aí eu me ferrei. E E aí arrumar um procurador. defensor público, ele defensor não público. tinha advogado. Então ele chamou um defensor público na audiência de custódia, né? Que ele foi. Olha, foi tudo muito legal. E eu me emocionei, doutor Nico sabe? Porque foram 3 anos da minha vida, porque ia fazer exatamente 3 anos que ele me mata no dia 9 de junho, né? A gente prende ele um pouquinho antes. Além o doutor Nico não cobra, não é isso. Fazia disputa entre os departamentos, né? Não, Você ele quem até é? tinha, lógico. Ele era já procurado, não. Eu fazia gincana. Era uma Eu chantageava ele, né? Mas é claro, quando a gente tá trabalhando em função de algo e a gente tá querendo descobrir alguma coisa, ou a gente comemora um sucesso Ele é um de homem uma ação. terrível. Que a gente tenha Ele é um homem profissional. terrível. E o perverso. doutor Nico era o meu diretor Cupertino. quando aconteceu. E no caso, eu trabalhava na divisão de capturas, que foi um lugar, assim, muitas histórias para contar ali. Muitas capturas, gente. Não, até porque eu desenvolvi ali, e o doutor Nico sabe, ele me deu total liberdade para trabalhar. Ele não me deu viatura, funcionário, não, mas ele dava liberdade. Não, é brincadeira. É brincadeira. Ele foi um diretor sensacional. Alguns casos, lógico, nós temos um banco de dados de 100 mil pessoas procuradas pelo menor crime, um furto de qualquer coisa, que vai até para o regime aberto, nem vai preso, mas a gente tem que cumprir uma pensão alimentícia de R$700 até uma pensão alimentícia que o cara é procurado de 2 milhões, 3 milhões. Então, e aí a gente tem esses casos absurdos, né? De homicídio, de estupro de vulnerável. E eu peguei meio que uma bandeira ali, assim, meio íntima minha. Eu falei, não é possível, né? Que aqui dentro, né? Com um bando de marmanjo aqui, só tinha homem lá, né? Chegou, e aí mulher... O doutor Nico me dando apoio. Não, eu vou te falar, eu tenho um caso inesquecível que eu lembro de você, porque eu quero ver a cara da Ivalda. Eu não esqueço. Ela prendeu uma vez um cara que tinha violentado o filho do irmão, que era especial. Você lembra disso aí? Desse cara? Ai, meu Deus. Filho do irmão especial, o cara violentou.
E quando me deram a notícia que a Ivalda vinha vindo, eu falei, segura essa mulher. Entendeu? Que ela vai. Segura a Ivalda. Tem aí. talento, tem talento, Segura, é porque talento. nós, policiais, Carla, a gente vem da sociedade, a gente vive com Sim, aquilo. a Você gente- entendeu? Não nós vai agora, eu sou também, policial, delegado. caí aqui de paraquedas, eu sou policial, não é isso aí, a gente vive com isso aí. Nós somos Quando seres a humanos. Ivalda andava para lá e para cá no DHPP, eu falei, putz, na divisão de capturas, eu falei, segura a Ivalda, porque eu me lembro bem do semblante dela, quando ela olhou para a pessoa. Eu nunca esqueci isso aí, sabe? Você lembra desse caso aí? Lembro. Aí eu falei, pô, o cara violento, um menino especial, filho do irmão, Eu dá tinha vontade de dar uma lixo bolacha no do cara, lixo. entendeu, né? Mas- Vocês já ficaram com raiva do cara. Você já pensou nós, policiais, que tem que escutar uma bobinha Exatamente, dele aí, porque ele é o entendeu, né? lixo do A gente lixo. tem que compreender Imagina a a lei. Ivalda tendo que ter sangue frio. Ela não tem mas muito, o não. melhor castigo Não, eu não é tenho. o sistema olha, prisional, não é? Porque vai para um lugar que não é bom, ser não, preso. gente. O que é pior, né, para uma pessoa, a liberdade. Ela Você já tirou perdeu. uma vida, né? Porque o bem maior é a vida. Mas a liberdade. E olha, e no caso Paulo Cupertino, quando depois de todo esse auê, a comemoração, por quê? Apesar de toda essa caçada que nós fizemos, o doutor Nico me ligou, falou: você está indo, pôs o helicóptero à disposição. Eu fui até o Ponta Porã de helicóptero, voltamos de carro. Ele fugiu num caminhão de melancia, deboche isso. Entendeu? E ele falou isso. Vocês são incompetentes, eu fugi antes. Mas por quê? Aí a gente foi descobrir, né? Porque teve um trabalho de inteligência e de paciência. Porque para de falar do Paulo Cupertino, porque eu sabia, eu falei isso algumas vezes, e o doutor Nico sabia, ele entrava lá na sala da Capturas lá, eu tinha as fotos das pessoas, as mais procuradas, aquelas que... E o Paulo Cupertino tinha foto dele das possíveis formas que ele podia estar, Sim, né? Porque ele Dos se transformava, disfarces. Não, disfarces. porque normalmente, às vezes a pessoa vai fugir, ela faz o quê? Corta o cabelo, tem uns que raspa, um deixa a barba, quem tem barba pinta o tira, cabelo. pinta, põe óculos, boné. Quantos anos ele ficou? Iam fazer 3 anos. Da data do crime à data da prisão, foram 30 meses. Eu acho que ia fazer 3 anos. Em 9 de junho, o doutor Nico assumiu em abril, né? E nós prendemos ele em abril, então quase 3 anos. Mas tudo isso tem um porquê. Mas aí você tirou as fotos ali? Não, eu tinha as fotos dele, como ele matou, mas aí a gente tem o pessoal que faz como ele pode estar, que é a equipe de arte forense do DHPP. Então ela modifica, olha, pode estar de bigode, de barba, óculos. Aí começa a pandemia. Isso foi 2019, e a gente atrás dele. Vem a pandemia. Nós não paramos de procurar. Só que aí... E aí tem um caso bárbaro para contar de pandemia, de pessoa porque a pessoa tá de máscara, óculos e boné. Você não acha, Como né? você acha a pessoa? Imagina. Eu mostro a foto pro cara, o cara fala... O cara tá passando do lado dele. Ele falou, nunca vi. Ele foi caseiro também, não é? Foi caseiro, no sítio, tal, lá. A gente até brinca, né? De que ele... a mulher lá se apaixonou por ele. Porque ele era muito vaidoso e sedutor, né? Ele era... Manipulador. Ele... E tinha um lance. Mas ele tinha uma coisa que... Eu fui muito na pedreira. Eu recebi muita informação. A gente tinha um banco de dados de denúncias, que a gente cruzava as denúncias para ver aquela que... E interessante, uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu nunca falei com a filha dele. Eu não tinha coragem, tá? Nem com a então esposa, né? Ex-mulher, A mulher, né? A ex-mulher, no caso, a mãe da Isabela, porque ele ainda... eu não falei com ninguém da família, porque a investigação mesmo não era nossa. O inquérito policial, vamos chamar assim. Sim. A missão que o doutor Nico deu Captura. prende o Paulo Cupertino. Foi o pessoal da delegacia que fez. E daí o inquérito ficou lá. A gente foi se adiantando com os meus meninos lá, falando, doutor, a gente tem uma informação disso, tal, ele está em Ponta Porã. Ele, pelo menos, pegou um ônibus para Ponta Porã. E o que tem em Ponta Porã? E descobrimos que ele também tinha ido, ele ia regularmente, porque ele tinha o chamado desmanche.
troca de peças, né? Nós fechamos o desmanche dele. Não, fechou, fomos lá. Devia estar ligado com organizações criminosas Sim, também. ali no bairro veio um papo aí, que ele nunca foi briguento, que todo mundo... Não é verdade, porque eu conversei com as pessoas. Eu fui na casa da mãe, que ele chamava uma mãe a mãe de coração dele. Ela estava muito doente. E foi muito engraçado isso, porque a moça que nos atendeu ali, ela ficava olhando para cima assim, ó. Aí nós descobrimos onde ele ficou até fugir. Na parte de cima. Ela sótão. estava dando com o olhar, né, delegada? Ela Ela tem falava medo assim, dessa mulher, aparentemente, porque pra ela tá falando com os olhos. Não, ela tinha medo, né? Então eu falei, mas a senhora não viu ele aqui? A mãe falando, ele não fez isso. Essa mãe de coração dele aí, que chamava ele de filho, é uma senhora, ela estava muito doente. Mas a menina que estava com ela fazia assim, ó. E aí um dos meninos me chamou, falou, tá olhando muito. Aí a gente viu que era você tirava ali, era um sótão, né? Nós subimos, tinha um papelão, cigarro e marcas de pés. Então, provavelmente, né? Ela negou. Ele pratica o crime, o carro que ele usa para sair do local do crime era um Up vermelho, que havia sido roubado, estava todo adulterado, clonado, com uma placa de um carro quente. Foi localizado muito próximo da casa dessa mãe de estimação, Dona Terezinha. Então, tinha lógica. Então, até chegar o amigo que tira ele do local, leva ele para a cidade, depois para Campinas, para ele pegar o ônibus, foi ali que ele ficou. Então, a gente foi montando isso. E uma coisa a gente sabia, isso sem falar com as respectivas esposa, namorada, caso lá. Ele era vaidoso. E com o cabelo, ele fazia as mãos. E o cabelo? Regularmente. Estava sempre com o cabelo arrumado. O cabelo dele, ele não admitia que tirasse um certo comprimento. Cuidava da barba e ele ia fazer as mãos, os pés, e ele fazia tratamento com a pele, ele mesmo. Tanto que quando ele encontra, o doutor Nico sai do elevador e ele vai falar com o doutor Nico, qual que é a sua? A polícia sua é incompetente, eu fugi. E ele falou... Jura? Nessa arrogância, Nico? Nessa arrogância, algemado. Dono da verdade, ali acima da lei, se sentia E o Nico falou poderoso. assim, olha, fala o que você quiser, você tá preso, Cupertino. Você tá preso aqui não, isso não sei o quê. Ele virou e falou, você tá querendo se promover em cima de mim. O Nico, conhecido. Eu sei que você tá fazendo Adorado isso. por todos. Ele fala isso, você tá querendo aparecer em cima de mim. O Nico não precisa de você, Cupertino. Né? E aí, ele olha pra mim. Porque eu tinha um cara lá na Pedreira, um policial que morava lá. E a gente recebeu um vídeo dele num salão de beleza lá. Mas a gente já duvidou um pouco, porque estava muito mais magro. E ele estava mesmo mais magro, que era óbvio, né? Vida que ele estava levando e tal. Mas Objetivo. Então, esse policial, eu falei, você não sai de lá. Você não vem trabalhar. Você tá com a viatura lá, você fica rodando. E aí a gente tinha informação, por quê? Ele ia voltar. Porque ele tinha um lance com a família. A mãe dele, com quem ele tomava café da manhã todo dia, a mãe, de verdade, ele amava a mãe, respeitava a mãe de uma forma... de manhã ele ia na casa da mãe e das irmãs, onde morava a primeira mulher dele também, e tomava café da manhã com essa mãe. Ele levava o pão tal, todo santo dia. Então a mãe morreu e ele estava foragido. Óbvio, ele não veio pro enterro tal. Mas ele tinha o lance dos filhos, uma coisa com a Isabela, né? Eu falei, ele não vai deixar passar. E ele vai ficar sem dinheiro também. E lá nós começamos a incomodar. Porque, olha, o DHPP foi lá, capturas. A polícia de lá, a gente fazia contato Ponta toda Porã hora. ajudando. O delegado de Polícia do Ponta Porã. Paraguai também, de Pedro todo mundo. Cavaleiro. Todo mundo. Então, ele foi ficando cercado. E quando vaza, né, na imprensa, aparece em todo lugar, que ele estava com um RG, que fomos nós que descobrimos, que ele tinha tirado um RG com outro nome, né? Com certeza auxiliado por um irmão que mora no Paraná, foi onde ele tirou o RG. Ele acho que vai ficando, né? Ó, a gente não quer você aqui não, que a polícia vem aqui,
Não, e atrapalha Então, os outros e ele foi crimes, não é voltando. isso? Teve um cara que se entregou dizendo que era o Copertini, não era também? O cara que foi lá, procurou a falou, polícia, eu sou o Copertini, não era. Pra você ver como o caso teve... Teve uma Foi só um louco repercussão. falando que era o Então, Copertini. ele voltaria, primeiro, por conta disso, né? Opa, quem manda lá no pedaço era... Porque ele era muito temido. Ele, inclusive, a gente soube também que ele era, tipo, um cobrador. O pessoal que é agiota, empresta dinheiro, ele chegava armado. Então, assim, essa história de que ele era amado... Então, isso aí... Não, ele tinha podia ter lá alguns amigos lá, mas ele andava armado, né? Ou seja, ele era de fato perigoso, ele era extremamente explosivo. O irmão dele... Aí até contar uma coisa, tá? Nós temos uma série maravilhosa agora, feita pela HBO, aonde Nico e Valdo estão nessa série. Oba. E a produção da série, que está muito bem feita, vale a pena que todos assistam, está lá na HBO Max. Dia 31. Dia 31 que entra, 31 né? do É que a 7. gente acabou assistindo antes. O que acontece? Vocês vão ver o irmão do Cupertino. O irmão do Cupertino é tão siderado como ele, né? Ele começa a falar, eu teria feito mesmo. Mas se ele não sei o quê. se ele tivesse vivo, o Rafael, ia morrer de novo. A Se não, família ele diz assim, descompensada. se ele reviver, eu mato ele de novo. Ou seja, é uma loucura, né? Sim. Tá? Então fica aqui também, aproveitando a audiência, né, de vocês. Estamos com 269 pessoas, ó, Isso. 127 likes. Pessoal, dedo no like que ajuda muito o canal, por favor. São três, Assistam. são 3 episódios em que tem ali, né, mostra o crime, como foi mais ou menos ali a nossa busca. O doutor Nico, durante esses 3 anos, ele me ligava todo santo dia. Todo dia, Nico. Eu faço até hoje em casos hoje. especiais, eu fico ligando. Você liga pra ela todo Minha dia. função, sabe, agora não, na época eu era delegado geral, também era de proporcionar aos policiais que tinha a Sim. condição de fazer o trabalho. Eu fui muito tempo na rua, né? Então eu sei o que é trabalhar na necessidade rua. da polícia. Sei, e sempre me identifiquei com o pessoal assim, chão de fábrica, sabe? Eu sei disso. O meu negócio é chão de fábrica. Seu cara, Eu Olha, sei disso. E é o que eu gosto de fazer. Eu acho que por isso, quando eu conheci o doutor Nico, numa das primeiras, eu fui trabalhar eu entrei na polícia em 94. Fui trabalhar no 87, o 87º DP, que é Pereira Barreto. Na Raimundo Pereira Magalhães ali. É a RPM, né? Conhecida como... e lá tinha cadeia e tal. Mas, passado 4 meses, eu fui transferida para o 2º DP. Então, eu vou contar aqui para vocês que eu não sabia dirigir em São Paulo, né? Caipira, né? Então, se eu passasse a ponte... Se eu passasse a ponte... Não né? sabia voltar. E na época era tinha aquele... Waze, gente. Era o 4 rodas, né? E o meu 4 rodas era tão louco que se eu tivesse que anotar alguma coisa, eu anotava e tirava a página. Então, A gente faltava algumas páginas do guia. então alguém me ligava. A Juscelino Kubitschek dava lá em São Mateus, por exemplo. Sabe? Se você olhasse o meu. Mas eu fui pro 2º DP. E essa é assim que veio a admiração, o respeito e a vontade de trabalhar com ele. Foi já 6 meses depois que eu entrei na polícia. Eu não sabia, né, quem era o doutor Nico. Eu jamais imaginei que queria ser delegada de polícia, mas eu não tinha ninguém na minha família né? Eu não tinha experiência. Policiais, né? Meu pai era veterinário, minha mãe dona de casa. Todo mundo achando que eu seguiria a carreira do meu pai, que eu vivia para cima e para baixo com ele atrás de cachorro. Ou eu fui fazer computação na época. Olha que louco. Olha, né? foi indo para vários caminhos. Eu falei, não, Sim. eu fui fazer um negócio que eu não sabia, que era mexer com matemática física, porque o resto eu dominava. Então, eu fui para um desafio da FATEC e fazer um curso para fazer programas de computador, né? Tem que falar que é de computador, né? Porque, na época, fazer programa em São Paulo era outra Não, coisa. sim. Não, porque o interior vinha. Não, mas é verdade. É verdade. Eu vim fazer programa em São Paulo. Era como era falado. A gente vinha do interior para São Paulo, falava, minha filha tá fazendo programa lá. Tinha uma outra conotação. Tinha. Não, eu era programadora. Programadora. Daquela época, naquela linguagem. Foi por isso, inclusive, que eu parei por outros motivos e fui fazer a faculdade de Direito, que era... Eu falei, não. Isso é porque assim, já aprendi, já sei como é, porque eu entendi a lógica. A linguagem você desenvolve, né?
eu programava em Fortran, pra quem estiver ouvindo, em Fortran e Basic. O computador, a Polícia Civil tinha telex. Sim, Era né? telex, doutor. Olha só, quanto Máquina tempo... de escrever. Veja aí, Lala, quanto tempo eles estão na polícia. Era telex. E eu fiquei inconformada quando eu vi o telex. Que eu não entendia por que não podia ser. Um A computador. internet estava começando, aí a gente tinha lá um... E eu estou um programa muito simples, que não... por exemplo, se você fazia o BO num distrito, o outro não tinha como acessar. Você tinha que ir lá no distrito pedir uma cópia do BO. Quer dizer, qual a utilidade desse banco de dados local? Não transmitia para lugar nenhum. Era uma máquina de escrever melhorada. Mas hoje a tecnologia está muito diferente. Não, hoje não. Mas hoje a Evalda ajudou muito, inclusive, nessa Construção. transição e nessa construção. eu sempre fui... Eu gosto disso. Então, hoje a gente usa muito a tecnologia. Na Capturas, quando falam... ninguém lembrava da Capturas, o Nico assumiu como diretor, agora a Capturas isso, a Capturas aquilo. É verdade. Mas alguns policiais que estavam lá, mais velhos, mais antigos, eles queriam saber como que eu, com o pessoal que eu levei, mas como vocês chegaram? A gente já procurou esse cara. E eu falei, fazendo isso. Eles falaram, mas como que faz? Mas eles falaram, a gente quer aprender. Por isso, porque a gente usou a tecnologia. Eu não ficava mais... Porque o endereço que vem no mandado de prisão, e é bom que as pessoas saibam, né? Por isso a nossa dificuldade também. É o endereço da época dos fatos. Não vem o endereço... Porque ninguém mata uma pessoa ou estupra e fica sentado na porta esperando a polícia chegar. Seria bom, né? Então, aí a gente pegava lá mandados de prisão de fatos ocorridos, por exemplo, data do fato, 2012, endereço, sei lá, Zona Norte. A gente até levantava, ver se a família mora lá, tal. Mas eu tenho que usar outras coisas. Esse cara não tá lá esperando. Ele recorreu, ele respondeu em liberdade, ou ele foi condenado e conseguiu algum outro recurso que deixou ele aguardando a definição, mas ele não fica morando lá. E emprego, as pessoas mudam. Tem gente que, quando cometeu o crime, colocava lá estudante, né? Estudante do quê? Ele já tinha 20 anos, eu não sei. Aí você descobre que o cara era engenheiro. Então, tudo isso você vai para... Hoje, banco de dados. O Google é uma ferramenta, as redes sociais, entre outras, que daí são da polícia. Né? Aí ferramentas que a gente são compra. São internas da polícia, São né? internas. E que hoje, por exemplo, a gente tem um governo investindo em tecnologia. Tá? Está em processo de evolução, né? A gente percebe... Evoluir sempre. Sim. Mas a gente agora percebe... tem mais investimento, é isso também? Não, Tem muito eu investimento. comecei a trabalhar quando, por exemplo... O pessoal local trabalhava numa delegacia. Ele era transferido para outra delegacia, ele pegava o arquivo todo e levava embora com ele. Parecia uma coisa pessoal, levava até a escrivaninha. Ele não compartilhava os dados, entendeu, né? Isso é muito ruim, né? Eu fiz isso no começo, eu fazia a fichinha dos presos da gente, a fichinha, que comigo eu não passava para ninguém, porque eu gostava de dar cana, então, vou investigar fulano e tal. Não compartilhava informação com o distrito vizinho, nada disso. Era uma foto 3x4, numa caixinha. Então isso é uma... E aí, isso é por exemplo, ruim, porque isso é uma Olha agora. vantagem para o criminoso, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu casei em 2011 e aí você vai atualizando os documentos com o nome de casado. Até esse ano eu tive que ir na Receita para falar, olha, eu mudei o nome. E a gente está falando 2011. Foi documento por documento, mas até você atualizar todos os... E você tem que ir. Ou seja, para a Receita tinha o nome de solteira ainda. Então, o processo E se você tivesse um mandado de prisão hoje, eu estaria te procurando com o nome de solteiro. Exato. E não com o nome bem, de casado. E tudo bem, né? Nome, ok. Daí eu vou descobrir que você casou. Falei, opa, mas se ela casou, ela mudou. Aí você tem um outro nome. Com esse outro nome, talvez eu te ache numa rede social. Mas aí, se eu não acho você, eu acho seu marido. E aí eu acho seu filho na escola. Alguma coisa assim. Aí eu falo, pô, não achei o casal. Mas eu acho os seus sogros. Pais? Não, os seus pais, não, sogro, cunhado. A gente vai fazendo isso. Mas eu queria, se você me permitir, eu não sei aí, como eu conheci o doutor Nico. Vamos lá. Virgem Mãe do Céu. Aí eu vou Ela investigou o doutor Nico. Eu vou para o 2º Distrito Policial, ali no Bom Retiro. Hoje mudou um pouco, mas
Ali você sabe que tem a José Paulino. Sim. Era um reduto ali, né? De muito... coreanos, né? Que tem loja, coreano, vende roupa, loja. Mas também... então, a gente tinha os crimes de furto ou roubo, né? De loja, que acontecia, né? O estelionato, pessoas que iam lá compravam a coisa. Porque o preço ali é para atacadista. Atacadista, né? Isso. Então, comprava para revender. Para revender em outros estados. Quantidade, Em né? quantidade. Em outras cidades, isso. Ali tinha. Mas, por um outro lado, eu tinha também a chamada Favela do Gato, que era do outro lado. Hoje ela é modelo, né? Se eu não me engano. Isso. E eu tinha a Marginal. A Marginal Tietê, naquele pedaço ali, às vezes encontrava muitos corpos. Além de acidente, né? Mas é corpo. A pessoa morria em algum lugar. Desova. Era jogada ali. Era o local de desova. E o Rio. E aí até tem uma brincadeira com a querida Sandra Busatti, que Outra delegada maravilhosa também. ela está trabalhando lá, mas ela é da minha turma. Nós nos conhecemos na academia, então nós temos uma amizade de 31 anos. Ela trabalhava no outro distrito, que fazia divisa comigo. Então, num dia, a gente também... É muito difícil o trabalho, então a gente descontrai, né? Sem perder o respeito. Aí achava um corpo boiando ali, e se ele passasse a ponte, era meu. Antes da ponte, era dela. E aí, Definição de distrito, quase. então, um dia chegou a PM, doutora, achamos um encontro de cadáver aqui e tal. Eu falei, onde? Em tal lugar. Eu falei, mas não é aqui, é lá no 12º. Ele falou, não, mas é que o corpo tá descendo, o bombeiro não chegou. Então, a gente já veio chamar a senhora aqui. Por quê? Porque eu gostava de ir pro local. Pulava muro. Era o máximo. A Ivalda é maravilhosa.